Olá, vestibulando! Como você já pode observar em suas aulas de geografia, o início do século XXI se tornou palco de inúmeras transformações. As mudanças são tantas que se tornou comum o uso da expressão nova ordem mundial para classificar o quadro atual político-econômico do planeta. Como todas essas mudanças implicam uma série de novos eventos, resolvemos transformar em tema de nossa dica para o vestibular de hoje. Essas mudanças se intensificaram a partir do fim da ex-União Soviética, em 1991, desde quando vem se falando em uma nova ordem mundial. Mas o que isso significa realmente? Uma ordem mundial significa a forma pela qual as diversas nações do planeta se relacionam e de como o poder político e econômico é exercido entre elas. Uma das certezas em uma ordem mundial são as constantes mudanças na disputa pelo poder entre as nações. Essas mudanças ocorrem por diversos motivos, como o crescimento das economias, o aumento do poderio bélico-militar, um maior desenvolvimento tecnológico, a formação de blocos econômicos, entre outros. Mesmo que uma ordem geopolítica mundial dure um século ou mais, com o passar do tempo, ocorrerão mudanças que levarão a um novo reordenamento entre os países no cenário mundial. Já passamos por várias ordens mundiais. Só para você entender melhor, tomemos como exemplo o fim do século XIX e começo do século XX, quando a ordem mundial era multipolar. Naquela época, existiam algumas potências mundiais, como o Reino Unido, onde a Revolução Industrial começou, e lhe conferiu grande importância geopolítica, mas não suficiente para se impor às demais nações. A Alemanha, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos também gozavam de prestígio, desenvolvimento e poder na disputa pela dominação mundial. Mesmo depois da Primeira Guerra, quando essas potências se enfrentaram, não houve grandes mudanças na correlação de forças. Porém, a partir do fim da Segunda Guerra, a ordem mundial já existente até então desmoronou completamente. Nasceu então uma nova ordem mundial, a ordem bipolar, em que o poder estava dividido entre duas superpotências: os Estados Unidos, representando o capitalismo, e a União Soviética, o socialismo, período que se convencionou chamar de Guerra Fria. Esse mundo bipolar começou a dar claras mostras de esgotamento no começo da década de 80. Dois fatores foram responsáveis por sua derrocada: o fortalecimento econômico de países como a Alemanha, a França, o Japão e, mais recentemente, a China, a Índia e o Brasil, que obtiveram maior participação na economia mundial, acabando por provocar uma reestruturação da ordem geopolítica do planeta. A desfragmentação da União Soviética é outro item importante. Em 1991, foi o golpe final no mundo socialista e na Guerra Fria. A partir daí, os países socialistas adotaram a economia de mercado, mundializando o capitalismo, que divide o mundo desde então em países do norte, os centrais, e do sul, os subdesenvolvidos, os chamados países periféricos, a maioria deles. Depois disso, até o fim do século XX, o mapa político mundial sofreu alterações rápidas e profundas que nos fizeram entrar novamente numa era multipolar. Nesse novo período, em termos econômicos, os norte-americanos já não são mais os únicos a comandar o cenário mundial. Tem como grandes concorrentes a União Europeia e, no Oriente, japoneses e chineses, que após permitir a entrada do capitalismo mesclado com o socialismo em 1978, pulou da 10ª para a 3ª maior economia do mundo. A Rússia, herdeira do arsenal nuclear da União Soviética, tem demonstrado um grande poder de recuperação econômica graças ao petróleo, produto que passou a exportar em grandes quantidades. E como o crescimento econômico geralmente acompanha o militar, os russos demonstram querer de volta seu prestígio e poderio bélico, colocando restrições às imposições norte-americanas relacionadas às ex-repúblicas socialistas do leste europeu, ou mesmo daquelas que fizeram parte da ex-União Soviética. Em relação ao surgimento de novos polos ou centros de poder, o G20, que após a crise do capitalismo em 2008 e 2009, vem demonstrando a importância das economias emergentes e de que as soluções para os problemas locais não podem vir de grupos pequenos como o G8. China, Índia e Brasil passaram a ser indispensáveis no objetivo de achar saídas para as crises e certamente afetarão o balanço de poder nesse mundo global. Portanto, a mundialização do capitalismo, característica da nova ordem mundial, trouxe consigo uma série de problemas, como concentração de renda e desemprego, um dos mais sérios problemas da atualidade, nacionalismo, xenofobismo, racismo,
desigualdade social e regional e agressão ao meio ambiente. Problemas antes sufocados pela disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo, característico da velha ordem bipolar, que agora estão mais evidentes.